Hoje eu vou trazer para você 5 razões para você começar a fazer um programa de indicação, para você conseguir receber mais clientes. 5 razões importantes para você entender por que você deve começar e também o que você deve prestar atenção, porque a maioria dos programas de indicação de verdade não funcionam. Então, fica aqui, se você ainda não me conhece, eu sou a Luciana ou Lu Diniz. Fico aqui à frente da Wonderflow e aqui a gente fala muito sobre marketing, vendas, produtividade, gestão estratégica de negócios e, claro, desenvolvimento pessoal. Se você não se inscreveu no canal ainda, aproveita e já se inscreve. E se você quiser saber mais, sempre tem aqui na legenda algumas informações importantes e alguns links para te conduzir para os próximos passos. Então eu sempre te convido a visitar a legenda também. Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui uma cola, que eu adoro umas colas até para você seguir. E olha só, o primeiro ponto, a primeira razão é a seguinte: você tem CAC zero. E aí você pode se perguntar, Lu, o que que é CAC, né? É o custo de aquisição do seu cliente. Eu não sei se você sabe, mas toda vez que você vai adquirir um cliente, isso te custa. Parece que não, mas isso custa para você. E aí, num programa de indicação, você tem esse CAC zero, porque a pessoa vai trazer isso para você. O segundo ponto, a segunda razão é a pessoa tem uma confiança maior. E por que que é isso? Porque a pessoa ela já vem de uma indicação de alguém que conhece o seu trabalho. É muito mais fácil de a gente contratar alguém que vem indicado. Eu não sei se você já se deu conta, mas, por exemplo, quando você está procurando um médico ou alguma coisa assim, geralmente você pergunta para pessoas conhecidas: Ah, você conhece um médico na área tal? Porque eu estou procurando. Mesmo que você não conheça esse médico, se você recebeu a indicação de alguém, muito provavelmente você vai conversar com esse médico. Então, essa é a segunda razão para você pensar num programa de indicação. A terceira é o ticket médio aumenta. Óbvio, isso é muito óbvio. Quanto mais pessoas te indicam, mais você vende e o seu ticket médio acaba aumentando porque você consegue colocar mais pessoas na sua conversão. O quarto ponto é: clientes chegam pré-convertidos. Isso está bem ligado com aquela questão da confiança maior. É claro que uma pessoa que chega para você e já conhece o seu trabalho ou já entende do que você fez e os resultados que a outra pessoa que está indicando teve, ela chega mais segura e o tempo de conversão é mais rápido. Eu vou trazer um exemplo para você. Eu estou aqui num lugar onde estão fazendo obra aqui perto. E eu estava querendo fazer uma mudança aqui na minha casa, e a pessoa que está prestando serviço para a casa do lado, ela estava aqui na frente e eu parei para conversar com essa pessoa. Automaticamente, eu vi o trabalho que ela tinha feito na casa e contratei. Eu nunca tinha visto essa pessoa antes, mas a indicação ali foi a prestação de serviço que eu consegui ver que ela fez. O dono da casa não veio me indicar essa pessoa, até porque ele nem está aqui. Mas ao ver esse prestador de serviço fazendo o serviço, entender que o serviço foi bom, eu já contratei. Você percebe que a conversão ela é muito mais rápida? E o quinto ponto é: vendas fecham mais rápido. Acabei de te provar isso. Então, essas são as principais razões de você trabalhar um programa de indicação. Agora, entendido isso, já consegui colocar na sua cabeça que faz sentido, vamos pensar, vamos bater um papo aqui no seguinte, né? Por que que a maioria dos programas de indicação de verdade não funcionam? Talvez você já tenha tentado até, e aí você falou assim: "Nossa, Lu, realmente não deu certo". Bom, basicamente, existem algumas razões para não dar certo. E aí eu quero que você pare para pensar no seguinte: como que foram as abordagens que as pessoas tiveram com você quando elas vieram te indicar? Eu não sei se você tem esses grupos de WhatsApp, mas geralmente nos grupos de WhatsApp aparecem aqueles links do tipo: ah, eu me inscrevi no programa tal, se inscreva também, é gratuito, ou sei lá o quê, ou ganhe um bônus, alguma coisa assim. E a pessoa que colocou esse link, ela vai receber uma bonificação. Isso é muito comum. Para uns dá certo, para outros não dá certo, mas qual que é o ponto, né? O ponto é que assim, a maioria não funciona. E eu vou te dizer por quê. Primeiro de tudo, porque falta clareza na oferta.
Muita gente vira e fala assim: "Olha, eu tenho um programa de indicação, indica aí, indica para as pessoas que você conhece". Vamos parar e pensar, gente, de verdade, assim, ó. Você acha que a pessoa que tá vivendo ali o momento da vida dela, trabalhando, correndo com um monte de coisa, essa pessoa simplesmente vai parar e vai falar: "Nossa, tudo que eu queria na vida é parar para indicar esse fornecedor"? Não, né? Não. Isso não é a realidade. Até porque a pessoa que está trabalhando, ela tem lá a vida dela, ela está correndo, ela tem um monte de coisa para fazer meu, você é mais uma pessoa que entrou na vida dela naquele momento, sabe? Então ela não vai falar assim: "Nossa, o sonho da minha vida era indicar essa pessoa porque ela está me dando algum bônus, ou ela está me dando tantos reais de desconto na próxima compra". A pessoa não tá nem aí com a hora do Brasil com você, sabe. Então esse é o primeiro ponto, assim, ela ela não quer parar o tempo dela para fazer isso. E aí quando a gente fala da falta de clareza na proposta, na oferta, o que acontece é o seguinte: vamos imaginar que essa pessoa que você pediu indicação, ela até fez a indicação, tá. Só que aí ela indicou para a pessoa A e essa pessoa clicou lá no link e olhou. Olhou, mas não entendeu nada. Ou olhou e não se conectou com aquela oferta, com aquela proposta, com o que você estava colocando ali. Ou não entendeu. Você acha que essa pessoa, ela vai clicar, vai colocar o nome dela, vai perder tempo ali? Muito provavelmente não, porque ela não teve clareza. Então, no processo de indicação, eu falo que não basta você deixar claro o que você quer, você precisa também direcionar a pessoa que vai fazer a indicação para o que é a solução que você está ofertando e que ela pode indicar. Porque aí você abre na cabeça dessa pessoa uma chave para ela falar assim: opa, entendi. Quando eu estiver diante desta situação com alguém que eu conheço, eu tenho a Luciana para indicar. No caso, você. Eu tô falando de mim, mas no caso, você. Então, você sempre tem que pensar assim: a sua proposta está clara? Se a pessoa clicar lá, tá claro o que ela vai receber? Esse é o ponto um. O ponto 2 é o seguinte: se for claro, mas ainda assim for complexo demais, essa pessoa muito provavelmente vai desistir no meio do caminho. Vamos entender de novo essa questão de tempo. Cada vez mais as pessoas estão correndo. As pessoas elas não têm paciência. Eu vejo coisas assim que eu fico estarrecida, mas tem muita gente que fala assim: "Ai, simplifica ao máximo a comunicação, porque senão a pessoa desiste". Eu fico estarrecida. Por quê? Porque eu falo que as pessoas estão ficando cada vez mais rasas. Mas a verdade é que você tem que jogar o jogo. Então, se você quer capturar a atenção daquela pessoa, você tem que ser o mais breve possível. Pelo menos num primeiro momento, pelo menos para fazer o primeiro avanço, a primeira vitória. Tem um livro que eu acho que é muito legal, que é como conseguir os vários sims, né? Eu não sei exatamente, não me lembro exatamente o nome, mas é como chegar ao sim, algo assim. E aí você tem que pegar pequenos sims da pessoa. Se for muito complexo, o que que vai acontecer? Essa pessoa vai desistir. Simplesmente ela não vai seguir adiante. Então você tem que simplificar as etapas. Quanto menos coisas ela tiver que fazer, melhor, tá? O terceiro ponto é o seguinte: a pessoa que está no processo de indicação, aquela para quem você pediu que indique, se ela tiver um benefício que é um benefício ruim para ela, não vai fazer nada. Para que que ela vai perder o tempo dela? Lembra disso? O tempo dela é ouro, o tempo das pessoas é ouro. Então, se ela não tiver alguma coisa que realmente seja legal para ela não vai fazer. Todo ser humano, ele olha para o próprio umbigo. É muito difícil a pessoa que fala assim: "Nossa, tudo que eu queria na vida era só pura e simplesmente ajudar". Existem pessoas que querem ajudar? Muitas. Mas normalmente primeiro a pessoa olha para o próprio umbigo. E isso é uma sinceridade máxima que eu preciso te dar, porque se eu não te falar isso, você vai achar que, a pessoa vai ser legalzinha comigo e vai indicar. Não vai.
Não vai. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia e ele estava falando assim: "Nossa, Lu, eu já tentei de tudo para fazer o programa de indicação funcionar e não funciona". Não funciona por conta disso, não funciona porque a pessoa ela não está sentindo que ela vai ter algum ganho real. Eu estava vendo uma vez uma empresa, na verdade já vi vários disso, tá. Estava vendo uma empresa uma vez que ela estava falando do programa de bonificação e ela falava assim: "Se você indicar alguém, na sua próxima compra você vai ganhar X% de desconto". Gente, isso é o maior mico do mundo, porque pensa o seguinte: muito provavelmente, a pessoa não vai comprar de você toda hora. Eu não sei o que você vende, tá? Mas, por exemplo, quando a gente está falando de mentorias, quando a gente está falando de cursos, a pessoa ela não fica comprando o tempo todo. Ela compra uma coisa, depois ela vai comprar para outra necessidade que ela tenha. Só que existe você, eu e o mundo inteiro ofertando. Então, você condicionar o ganho da pessoa a ela comprar de novo de você. Sabe, é aquele presente de grego, entendeu? Que não faz sentido nenhum. Então você sempre tem que pensar isso daí. Se o benefício é ruim, a pessoa ela não vai indicar. Aí o outro ponto é o seguinte, a pessoa ela tem medo de se comprometer com a reputação dela. Então tem gente que acha que assim, ai, eu prestei o serviço para a pessoa e vou pedir para ela indicar. Eu quero fazer um parênteses aqui. Alguns anos atrás, eu participei de um grupo de networking. Não vou citar um nome aqui, mas é um grupo grande de networking. E dentro desse grupo, o que que acontece? As pessoas se indicam. Uns indicam aos outros. Só que, ao meu ver, isso tem um problema gigantesco. Por quê? As pessoas indicam quem elas não conhecem. Elas indicam pessoas das quais elas nunca compraram o serviço. Elas indicam porque as outras pessoas estão no mesmo grupo. E aí, eu falo assim: "Gente, como é que você pode indicar uma pessoa que você minimamente não conhece ela? Você não sabe quem ela é, quais são os valores dela, o que que ela gosta, como que ela age, o que que ela traz de benefício, como é que ela se comporta diante de determinadas circunstâncias". Você está validando essa pessoa, você tá colocando uma chancela ali de alguém que você não conhece, que você nunca viu nada, simplesmente porque ela está no mesmo grupo que você. Eu não vejo muito sentido nisso, tanto é que eu saí do grupo. Mas assim, o que que eu quero te dizer? Que as pessoas muitas vezes elas deixam de indicar porque elas têm medo. Uma vez eu estava num grupo de mulheres e aí o pessoal estava pedindo indicação de diarista. Diarista é uma coisa que assim, é muito delicado, porque a pessoa vai estar dentro da sua casa, tem gente que faz coisa direita, tem gente que não faz. Enfim, assim como médico, assim como advogado, assim como N coisas, né? N profissões. E aí, a pessoa indicou uma diarista. E essa pessoa contratou o serviço dessa diarista. Ai, não, olha, ela é ótima porque ela posta muito, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Beleza. A pessoa contratou. E aí, no final das contas, essa diarista foi lá, fez um serviço que derrubou a casa da pessoa, derrubou, a cortina, jogou um produto que manchou o chão. E cada coisa que ela ia fazendo, ela ia postando como se ela estivesse fazendo o máximo. Só que ela não contou tudo que ela fez de ruim. Quem olhava a rede social dessa pessoa só falava: "Nossa, o serviço dela era maravilhoso". Só que essa pessoa que contratou esse serviço dessa mulher, ela saiu com prejuízo de mais de R$ 2.500. Você imagina, ela pagou uma diária para essa diarista, pagou para ela, e no final ainda saiu com esse prejuízo de R$ 2.500. Por quê? Porque a pessoa que indicou mostrou as redes sociais do que ela postava. Nas redes sociais, gente, as pessoas postam qualquer coisa. As pessoas não postam a dificuldade delas, é muito raro. Por isso que eu gosto muito de ser franca aqui nas coisas que eu trago, sabe? As coisas que eu falo para as pessoas são coisas que eu realmente acredito. Não tem firula. Então, o que você vê que eu falo é o que é real. Não tem máscara, não tem filtro, não tem nada. É o que é. Se deu certo, deu certo. Se deu errado, deu errado. Então,
As pessoas que contratam o serviço de pessoas como eu, elas sabem o que esperar. Agora, muito cuidado quando você vai indicar pessoas que têm aquele mundo perfeito de Bob, de Barbie, sabe? A vida não é exatamente assim, não. Então, se a pessoa fala para você que ela vai entregar um serviço perfeito, maravilhoso e não te ouve, não te entende, não entende quais que são os seus desafios, acho pouco provável ela entender o que você realmente precisa. A não ser que você tenha muita assertividade do que você quer, e aí você entendeu que aquele produto da pessoa é exatamente o que você precisa. Aí beleza. Mas entende o ponto da indicação? A pessoa ela se preocupa em se comprometer, porque pode ser que a outra pessoa ela compre algo e ela fale assim: "Putz, não era nada do que eu imaginava, essa pessoa aí que você me indicou, não era nada disso". Então, isso daí é uma das outras razões pelas quais um programa de indicação falha, tá? Outro ponto, que é o ponto de você não pedir a indicação no timing certo. O que que significa isso? Se você está pedindo indicação logo no começo da tua prestação de serviço e a pessoa nem experimentou, ela não vai te indicar, porque ela não tem segurança. Ela não sabe se aquilo funciona, se não funciona, se é bom ou não, como é que vai ser o relacionamento com você depois, entende? E também, se você pede indicação 2 anos depois, a pessoa nem lembra mais que você existiu, a não ser que a sua prestação de serviço tenha sido extremamente marcante. Aquela coisa que a pessoa olha e fala assim: "Nossa, eu me lembro com detalhes da prestação de serviço da pessoa, foi maravilhosa, indico de olhos fechados". Caso contrário, a pessoa nem vai lembrar de você, então esquece que ela vai te dar alguma indicação. Então, saber o timing certo também de pedir essa indicação é importante. E aí, o último ponto é o ponto de você ter algo estruturado internamente. Porque eu vejo pessoas que elas pedem a indicação, e aí quando a pessoa vira e fala assim: "Tá, mas você tem alguma coisa para apresentar?" Para eu abreviar o caminho, a pessoa fala: "Não, mas vai lá e fala". Gente, vamos combinar? A pessoa não tem tempo. A pessoa quer que você simplifique a vida dela. Se você não simplificar, ela não vai lembrar de você, ela não vai passar para frente, ela não vai fazer nada. E aí você vai falar: "Ai, mas eu faço um trabalho tão bom, só que as pessoas não me indicam". É, porque você não facilitou a vida da pessoa. Você precisa facilitar a vida da pessoa. Às vezes essa pessoa até quer te ajudar, só que se você não facilitar a vida dessa pessoa, essa pessoa simplesmente não vai te indicar. Ela não vai te indicar, entendeu? Então, é importante que você estruture internamente as coisas. Você pode ter uma página de captura breve, você pode ter um link pronto para a pessoa mandar, você pode deixar uma apresentação, você pode mandar o texto pronto para ela. Olha, só pega esse texto e encaminha. Isso tudo vai fazer com que você facilite ao extremo a pessoa te indicar, tá? Outro ponto que eu acho que é um ponto importante de você entender é o seguinte: a pessoa que está te indicando, ela quer uma recompensa muitas vezes emocional. A pessoa, na maioria das vezes, ela não quer dinheiro. Tem gente que quer, tá? Tem gente que quer dinheiro. Mas a maioria das pessoas que gostam realmente do trabalho que você faz, que eu faço, que as pessoas fazem de forma geral, elas querem um reconhecimento emocional. Porque, geralmente, a gente é motivado a emoções. Eu não sei se você já se deu conta disso, mas não é super legal quando uma pessoa vira para você e fala assim: "Nossa, Lu, tô tão feliz que a pessoa que te contratou melhorou o trabalho dela, ou ela tá se sentindo melhor, ou ela conseguiu resolver o problema dela". Não é gratificante isso? Então, essa recompensa emocional é uma coisa que não tem preço. Eh, você não consegue colocar valor, sabe? Então esse é um ponto importante de você pensar: como é que eu consigo gerar uma recompensa emocional para a pessoa, de forma que ela fique feliz de ter indicado?
Pensa nisso. Isso é um ponto bem sensível. E eu vejo que as pessoas que acertam nesse ponto, geralmente elas se dão bem nos programas de indicação. Outro ponto é saber pedir no timing certo, né? Como eu falei para você, então se você tiver o timing certo para pedir, vai ser mais fácil. Uma coisa que eu percebo que funciona pra caramba também é a questão de você guiar a pessoa. Então imagina que você precisa pedir a indicação, mas essa pessoa fala assim: "Tá, mas além de mim, você tem alguma outra coisa que você já fez que possa se encaixar?" Então traga provas sociais para essa pessoa, mostre para ela outros serviços. Uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui é, por exemplo, ter link do Google Meu Negócio, que hoje tem outro nome, né, Google Empresa, mas para a pessoa validar ali, ela fala: "Olha, tem esse depoimento", ou então um canal no YouTube com depoimentos, eu tenho aqui vários, de pessoas que fizeram cursos meus, fizeram mentorias minhas, resolveram problemas delas e indicam. Então a pessoa, ela consegue ter segurança de falar: "Não foi só comigo que deu certo", entendeu? Então esse processo é um processo que rola mais suave. E aí, por fim, eu sempre falo o seguinte, que para um programa de indicação funcionar, é muito importante que você tenha o hábito de fazer isso. Tem gente que cria todo um programa de indicação e fala assim: "Ah, hoje eu vou fazer, vou pedir indicação". Pronto. Aí ela lembra disso daí a 3 meses. Gente, não vai funcionar, entende? Não vai funcionar. Então, a partir de todas essas informações que eu te disse, eu quero que você agora pare para pensar se você já tem um programa de indicação, se ele funciona ou não, e o que você pode fazer para melhorar. Porque construir um bom programa de indicação não é uma coisa muito simples. Aliás, se você quiser ajuda, vou deixar o link aqui embaixo para você conversar comigo. Mas não é uma coisa muito simples. Só que, se você fizer ela bem estruturada, o teu custo é muito baixo. Então, todo cliente que entrar, que vier, você tem custo, na verdade, custo zero. Você teve o custo de estruturar, de dedicar um tempo para isso, de depois se manter na rotina de pedir essa indicação. Mas fora isso, é muito barato, entende? Então, se você chegou até aqui e gostou do que eu te falei, aproveita e se inscreve no canal, deixa os seus comentários e vem conhecer também duas propostas que eu tenho que são bem legais. Se você tem empresas e você já tem time, eu tenho o programa de aceleração Entrando no Flow, que é um programa onde eu foco em construir de forma customizada soluções para as pessoas. Aí você pode falar assim, Lu, que tipo de solução? Desde a construção de estratégia de crescimento, cultura da empresa, a parte de desenvolvimento de times, melhoria de comunicação entre departamentos, treinamento de time de vendas, tudo isso faz parte do programa de aceleração em módulos diferenciados. Liderança, tudo isso está ali, tá? Então eu vou entender a partir de um diagnóstico o que a sua empresa precisa. Ah, Lu, a gente precisa trabalhar o marketing. Beleza, então vamos criar estratégias de marketing. Pode ser que o programa de indicação seja uma das estratégias viáveis para o seu negócio. Agora, se você é uma empresa pequena, é uma empresa que precisa alavancar o seu negócio ainda, trabalha solo, ou você tem uma estrutura pequena, duas, três pessoas, gosta de estudar, gosta de aprender e gosta de aplicar, eu te convido a conhecer o projeto Impulso. Dentro desse projeto, é como se fosse uma escola, onde você vai ter conteúdos ali que você vai consumindo e que eles vão te ajudar para o seu dia a dia. As duas eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, se você quiser conversar comigo, se você quiser um diagnóstico para o seu negócio, para você conseguir alavancar o seu negócio e a gente entender em que momento você está e o que você precisa de forma cirúrgica, os links vão estar aqui embaixo. Espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo, dessa nossa conversa. Se fez sentido para você,
aproveita e encaminha para outras pessoas, indica para outras pessoas, porque assim você também me ajuda a fazer o canal crescer. E claro, deixa os seus comentários e o seu like e se inscreve e ativa o sininho, porque se você fizer isso, o YouTube vai entender que é relevante para você e que ele vai entregar mais. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Desejo para você tudo de bom, muita prosperidade e que você encontre o seu flow. Um abraço e até mais.